Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, vocês que estão sempre aqui na internet, vocês sabem que alguns assuntos grandes youtubers têm evitado, principalmente quando diz respeito às coisas que o STF vem fazendo, que no nosso julgamento é completamente errado e contra a própria Constituição. Não é de hoje que a maioria do povo brasileiro considera que o STF tem se desviado da sua função e passado a legislar, sendo que nenhum daqueles homens foi eleito pelo povo para que tenha essa funcionalidade. Eu quero ler a matéria do nosso irmão Lucas Carmo, desde já fica aqui o nosso agradecimento, tá certo? E ele vai falar daquela lei que foi criada em Rondônia para proibir o pronome neutro, aquele negócio de todes, entende? Aquele absurdo, aquele assassinato da língua portuguesa. E aquilo ali foi julgado, passou por um trâmite legal e veja o que aconteceu na própria matéria podre, inclusive, do G1. Olha, Fachin concede liminar e suspende lei estadual que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Lei de autoria do deputado Edis Brasil foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia, ALE Rondônia, e sancionada pelo governo do estado, ou seja, o governo, a pessoa eleita, né, pelo povo de Rondônia, aprovou que assim fosse feito. Mas o STF, nesta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, através de um ministro, declarou a lei inconstitucional. Veja bem, preste atenção, o deputado eleito pelo povo cria a lei. A lei passa pela Assembleia Legislativa, todas as pessoas que são contra a favor votam e aprovam a lei, e depois o próprio governo do estado, eleito pelo povo, também aprova, sanciona a lei. Aí vem um homem, né, um ministro que não foi eleito por ninguém, o homem da capa preta, e declara que aquilo é lei inconstitucional. Ele não é mais o representante da lei, ele se tornou a própria lei. O Brasil está voltando a ser um império e as pessoas não sabem. E eu vou dizer o motivo disso. Isso aqui é culpa do Bolsonaro, sim. A gente vai chegar lá. Me dê apenas a oportunidade de te informar dos fatos, para depois eu te explicar. Matéria de 17/11/2021. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar que suspende a eficácia da lei estadual número 5.123, que proíbe o uso de linguagem neutras nas escolas públicas e privadas de Rondônia. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, foi votada nesta quinta-feira, dia 17. De acordo com o veto do relator, a lei de autoria do deputado Edis Brasil PSL possui graves vícios que podem causar o silenciamento do corpo docente e alunos das instituições de ensino rondonienses. Para o ministro, a lei representa uma espécie de censura. Aqui tem todas as palavras que ele usou, eu me recuso a repetir. De tão absurdo que é. Na escola a pessoa vai pra quê, meu irmão? Ela vai pra ser induzida a se tornar um LGBT? Não. Ela vai pra aprender português, matemática, sociologia, geografia, física e etc, etc. O português não tem esses pronomes neutros. Esses pronomes neutros não existem na língua portuguesa. Se você escreve todos, vamos todos tomar cerveja, você escreveu errado. Isso não existe, ok? E na escola todos nós estamos para aprender o que é correto, ok? Então só por isso aqui é um absurdo. O governo do estado de Rondônia informou que aguarda o esclarecimento da matéria perante o judiciário e pretende se manifestar juridicamente quando for pertinente. Já a Assembleia Legislativa de Rondônia, ALE Rondônia, informou que não comenta decisões judiciais em andamento e que cabe ao Estado cumprir ou recorrer da decisão. É claro que eles têm que recorrer. Já está mais do que na hora de instalar uma CPI lava-toga lá dentro, que o próprio Bolsonaro, e é por isso que eu digo que ele é culpado, Bolsonaro tinha influência política naquela época para fazer isso. Inclusive faltou apenas uma assinatura para que a CPI fosse instalada. Qual é o problema de se investigar quem não deve nada? Se a pessoa não deve, ela mesmo que diz, olha, se há um mínimo de desconfiança, e aí não é o Davi que está falando, você tem o senador Jorge Cajuru falando que os caras vendem sentença a rodo e já trabalharam para pessoas que no mínimo são duvidosas, grupos inclusive. A CPI da toga vai... Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes?
foram das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora Apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Tem vários Agora imóveis lá. uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso. Claro, Beto Richa é sócio dele. Não quero nem repetir, porque hoje tudo tá dando cadeia mesmo. Esses caras mandam prender, não é brincadeira, não. Eu acho que nem Dom Pedro I, na época dele, tinha a coragem que esses caras estão fazendo. Porque quanto mais esses nossos políticos se comprovam, como Bolsonaro, corruptos que são, que tem de fato o rabo preso com eles, e que quer ir pra cima e de repente recua, entende, irmão? É como aquela pessoa que você de repente ameaça e ela mostra que se borra de medo de você e você vai ficando cada vez mais agressivo. Inclusive é o que mais tentam conscientizar as mulheres, por exemplo, que vivem com maridos que são agressivos. Ela vai permitindo ser xingada, ela vai permitindo ser empurrada e o cara só vai avançando. Ele acha que é dono dela e de repente tá batendo na esposa. E mulher nenhuma deve permitir isso. Não deve deixar jamais chegar assim. Tá namorando, o cara foi grosso, já deixa bem claro qual é a situação. Olha, se você discordou da minha opinião, beleza, vamos discutir. Agora você querer passar por cima, me humilhar, não. Tem que ter respeito de ambas as partes. E você, mulher, principalmente, deixar isso bem claro. O homem também, que hoje a situação tá toda invertida. Mas seja homem ou mulher, não permita que o seu parceiro, por mais que você ame, te humilhe, que te empurre, porque isso vai chegar mais pra frente numa agressão. Talvez você deixando bem claras as regras como deve ser, vai ser melhor pro próprio convívio do casal. Seja homem ou mulher. Isso é uma dica de quem é casado que eu já perdi até a conta, eu acho que 20 anos, tá certo? Eu tenho experiência pra falar. E só é possível viver uma vida a dois quando um respeita o outro. Deixar isso aqui bem claro pra vocês, prestem muita atenção nisso. Então o que está acontecendo com os nossos políticos eu comparo exatamente com isso, com um relacionamento. O Bolsonaro naquele dia fez aquele bocão, vou até colocar ele aí dizendo que não ia respeitar mais. Escuta. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Então, corrupto como ele é, com certeza os caras pegam aquelas coisas que não podem ser divulgadas, você sabe que isso existe. Ou você acha que tudo que é de importância você tá sabendo de tudo, que é possível realmente ser publicado? Não, tem coisas ali sigilosas. E num momento desse os caras chegam e dizem, olha, vem aqui, ó, olha o que eu tenho aqui na gaveta, ó. Olha, dá uma olhadinha aqui, Bolsonaro, olha, inventa de fazer alguma coisa pra tu e teus filhos parar na cadeia. Aí o cara desiste e volta mansinho, com o rabo entre as pernas e ainda elogiando o próprio Alexandre. Por que isso aconteceria se de fato ele não tem um rabo preso? Porque as pessoas são inocentes, meus irmãos, ela pensa que é tudo preto no branco. Elas não conseguem pensar fora da caixinha, elas não conseguem imaginar algo além do que está sendo apresentado. Sendo que a maior parte não é apresentada. Então preste muita atenção nessa matéria. Eles dizem, olha, o projeto passou por aprovação na Assembleia Legislativa de Rondônia e foi sancionada pelo governo do estado no fim de outubro. Na época, em nota enviada à imprensa, o deputado Ed Brasil, autor da lei, declarou que a linguagem neutra é uma aberração e deturpação da língua portuguesa. Exatamente. A lei número 5.123 quer proibir o uso de linguagem neutra na grade curricular, materiais didáticos das escolas públicas e privadas de Rondônia e editais dos concursos públicos. Segundo Conte, a lei utiliza o pretexto de defender o ensino da língua portuguesa para afrontar escancaradamente as normas constitucionais. Na justificativa, o projeto cita que a língua portuguesa já possui um pronome neutro, o masculino. À época, essa afirmação foi rebatida pela doutora em Linguística e Língua Portuguesa, Naí Ferreira Gurgel. Você vai analisar essa pessoa aqui, você vai ver que é uma da chapa branca. O que tem que seguir aqui, eu não posso fazer acusação, mas eu digo numa maneira geral. Se você pegar esses profissionais que saem para defender essa coisa, você vai ver que eles estão ligados justamente com as pessoas que estão proporcionando isso no Brasil e no mundo, porque isso é uma coisa global. O movimento colorido tem financiado campanhas, tem gastado grandes somas de dinheiro que recebe de empresas multinacionais. É por isso que eu digo para você, meu irmão, essa história de que o Brasil vai crescer com investimento estrangeiro, isso é uma enganação. Adriano Benayon, Dr. Enéas, Dr. Batista Vidal, todos eles dedicaram a vida a explicar isso. O Brasil jamais vai crescer dependendo de investimento estrangeiro. O Brasil tem que valorizar as coisas que tem e ele mesmo colocar o preço justo nessas coisas
começar a ter lucro e investir em si mesmo. Aí cresce. Agora com essa história, não, venham aqui e me ajudem, isso não existe. Isso é como uma corrida da NASCAR, isso é como uma corrida de Fórmula 1. Se você tá ali em primeiro, segundo, terceiro lugar, você não quer que o quarto, o quinto, o sexto te passe. É óbvio. A sua posição só é possível se ele estiver atrás de você. E o Brasil tem se tornado o celeiro do mundo. Isso é um fato. Então, existem os especialistas chapa branca. Para você que não sabe o que é isso, que é lá de nós, são aqueles que são financiados por grandes empresas. Essas que estão tornando isso possível. Eu pergunto, uma denúncia do próprio Jorge Cajuru, senador Jorge Cajuru, que o STF, na visão dele, vendia sentença a rodo, eu pergunto, será que não estão recebendo algum? Será que não é esse o caso? Alguma grande doação para que eles estejam tão interessados nesse assunto? Passar por cima, inclusive, não estou acusando, mas passar por cima da decisão de um estado inteiro. O próprio Fachin pensava totalmente diferente antes de ser quem é. Vou colocar ele mesmo falando o que é que ele pensava. Preste atenção e note que todos esses caras poderosos pensam de uma maneira, mas quando chega lá faz justamente o oposto. Será só coincidência? Eu não vou falar mais nada. Luiz Fachin falou sobre temas polêmicos. Aborto. Reitero a minha posição, pessoal de cidadão cristão que sou contrário. Não desconheço que é um conjunto de discussões de saúde pública, socioeconômica. Todos nós somos humanitariamente preocupados com isso, com os abortos clandestinos, mulheres que perdem a vida e tudo isso. Mas do ponto de vista dos princípios, a vida é um valor supremo. União Civil de Homossexuais. A minha posição é nesse sentido de atribuir direitos civis, não promover condutas, não explicitar condutas, não eleger modelos como se fossem modelos a serem seguidos pelos jovens ou por quem quer que seja. Impeachment. Se não houver desvio no procedimento legislativo, isto é matéria do Poder Legislativo e é uma matéria que está aí distante da presença da Corte Constitucional. E uma declaração de voto da cúpula do PMDB, o maior partido no Senado. Eu quero registrar aqui que vou votar favorável a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência conquistou o meu voto nesse debate de hoje. Vossa Excelência respondeu com grandeza e com responsabilidade. O nome de Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal foi aprovado na CCJ por 20 votos a 7. A indicação do advogado de 57 anos, especialista em direito civil, vai agora para o plenário do Senado. Eu estou feliz e honrado por ter sido destinatário de tamanha atenção dos senadores da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e agora aguardo a etapa seguinte, que é a deliberação do Senado Federal. E aí você vê, cadê os deputados federais que são de direita para transformar essa lei numa lei federal no país inteiro? Cadê eles? Eles não querem comprar essa briga. Tá chegando a época de eleição. Hora de novo de baixar a cabeça como sempre, para mais do que já fazem, a essas empresas que estão interessadas nisso. Então você tá vendo todo mundo mansinho, caladinho. Por quê? Porque eles precisam do dinheiro. Essa linguagem neutra, também conhecida como neolinguagem, meus irmãos, ela é uma proposta de mudar o português, com a ideia de representar pessoas que não se identificam com ele ou ela. Agora veja bem, você pega 1000 pessoas e faz a pesquisa em cima dessas 1000 e você não encontra uma pessoa assim. É uma a cada 100 mil. Tá certo? Aí, e aquelas que acham que de fato, porque tem, pesquise que você vai ver, tem pessoas que acham que não são desse planeta, que elas são reptilianas, que elas vêm de outra galáxia, que não são seres humanos, que são seres evoluídos que vieram para ajudar. Minorias que acreditam em coisas diferentes é o que mais tem no mundo. Aí vai mudar o português toda vez para representar essas pessoas, você vê que não tem lógica uma coisa dessa. Não é democracia, abre uma votação. Como deveria também se mudar já essa forma que se escolhe os ministros. Que presidente escolher ministro? Não é para existir isso. Se o STF é um poder tão grande que se equipara aos outros, que tal o povo começar a escolher também? Que tal uma eleição para juiz? Que eles colocam a norma, olha, tem que ter isso, beleza. Agora, que quem escolha seja o povo. Tá mais do que na hora de fazer isso. E por que não fazem? Por que o presidente eleito pelo povo só dura 4 anos e esses caras têm os mandatos aí do jeito que eles querem? Eu acho que é hora de rever, fazer uma reforma. Isso é democracia. Mas é só falar nisso, e aí os caras puxam essas gavetinhas secretas e dizem, olha, tenta pra você ver, e fica por isso mesmo. Então, meu irmão, você que acha que o Bolsonaro é o representante de tudo isso, você tá mais do que enganado. Ele fala, até fala, mas ele não tem força pra fazer nada porque ele é um corrupto. Ele não vai se condenar nem botar a corda na cabeça dele e dos filhos. A pessoa pra poder, de fato,
fazer as reformas que esse país precisa, ele não pode ser um Bolsonaro, ele não pode ser um Lula, nem um Sérgio Moro. Essas marionetes do sistema que sempre estiveram aí. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas coloque na sua cabeça que isso aqui é culpa do Bolsonaro. Ele foi o cara que chegou mais perto de fazer realmente alguma coisa diferente desse país, se de fato fosse uma pessoa limpa. E deixar bem claro aqui que ninguém tá falando contra o STF, tem que existir mesmo, para existir equilíbrio. Agora que cada um fique na sua função e que se investigue qualquer um que seja, de presidente a ministro, seja quem for, que deva, tem que pagar. É simples assim, se não deve, não há por que temer uma investigação. Se isso está acontecendo, já está mais do que provado que de fato somos governados por corruptos. Então deixa aí a tua opinião, enquanto ainda é possível, tá certo? O que é que você acha de tudo isso? A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!